Você conhece essa sensação, não conhece? Aquele sentimento persistente, como uma coceira na alma que você não consegue alcançar, de que algo essencial foi roubado de você. Não é algo que você possa apontar com o dedo. Não é um objeto que desapareceu da sua estante, mas uma ausência que grita no silêncio dos seus pensamentos. Algo que você não consegue nomear, mas do qual sente uma falta desesperada, como um membro fantasma de um corpo que você nem sabia que tinha. Pois bem, aqui está o que ninguém quer lhe dizer. O segredo que a sociedade guarda às 7 chaves sob camadas de convenções e sorrisos educados. O momento em que você respirou pela primeira vez neste planeta, o maior roubo da história da humanidade começou. Não estou falando sobre sua carteira, sua inocência infantil, ou mesmo seus sonhos de grandeza. O que foi roubado era infinitamente mais precioso do que qualquer bem tangível. O que lhe foi tirado foi o seu conhecimento original sobre o que você realmente é. Antes que alguém lhe ensinasse seu nome. Antes que você aprendesse a se ver como separado. Antes que você acreditasse na mentira fundamental de que você é apenas um fragmento solitário flutuando em um espaço hostil e indiferente. Você sabia de algo magnífico. Você era esse conhecimento. E hoje, nós vamos mergulhar fundo nessa memória esquecida para ajudá-lo a lembrar. Porque a verdade que você esqueceu não é apenas uma informação intelectual. É a chave para o seu despertar. Mas devo avisá-lo com a mais absoluta seriedade. Uma vez que você se lembre, uma vez que a cortina seja puxada, você nunca mais poderá voltar a dormir o sono dos ignorantes. No instante em que você chegou a este mundo, gritando, vermelho e buscando ar, a conspiração mais sofisticada da história humana iniciou seu trabalho sobre você. E note bem, não estou falando de uma conspiração de pessoas más, de vilões de desenho animado esfregando as mãos em salas escuras com intenções maliciosas. Não, isso seria fácil de combater. Estou falando de algo muito mais insidioso, muito mais difícil de detectar. A conspiração dos bem-intencionados. Seus pais, seus professores, seus líderes religiosos, toda a sua sociedade, todos eles, sem exceção, estavam completamente convencidos de que estavam ajudando você, amando você, ao lhe ensinar a ficção mais elaborada e destrutiva já concebida. A ficção de que você é um eu separado, isolado, uma ilha cercada de perigos por todos os lados. Pense nisso por um momento. Volte àquela pureza primordial. Quando você nasceu, você sabia onde você terminava e onde o mundo começava? Você experimentava a si mesmo como algo isolado, cortado, fundamentalmente sozinho? É claro que não. Sua experiência era de pura consciência, um fluxo contínuo e sem costuras com tudo ao seu redor. Você não sabia que tinha um problema, porque não sabia que deveria ser um alguém separado que tem problemas. Havia apenas sensações, luz, som, calor, fome, satisfação, um campo unificado de experiência. Mas então veio a educação implacável, o dedo apontado, a repetição constante, o condicionamento hipnótico. Este é o Joãozinho. Aquilo é a mesa. Isso é você. Aquilo não é você. Aqui é onde sua pele termina e o mundo hostil começa. E a mensagem subjacente martelada dia após dia. Você deve competir. Você deve se proteger. Você deve conquistar. Você deve se tornar alguém importante. Porque caso contrário, você não é nada. E assim, lenta e gradualmente, como uma camada de verniz endurecendo sobre uma pintura vibrante, você aprendeu a experimentar a si mesmo, não como o fluxo da vida, mas como uma ilha isolada de consciência, um pequeno ego encapsulado na pele, desesperadamente tentando fazer contato com outras ilhas através do vasto oceano da separação. Nós nos tornamos o que eu gosto de chamar de egos encapsulados na pele. Mas aqui está o que é absolutamente fascinante. O que deveria fazer você rir da insanidade de tudo isso. Essa separação nunca aconteceu de verdade. É inteiramente conceitual, uma alucinação coletiva que concordamos em manter. É como aprender a ver ilusões de ótica. A corda sempre foi apenas uma corda, mas fomos treinados tão perfeitamente que agora, instantaneamente, vemos uma cobra ameaçadora. Agora deixe-me fazer uma pergunta bastante pessoal. Uma que exige que você olhe para sua experiência direta, não para seus conceitos. Onde exatamente você termina e o mundo começa? A resposta padrão, a resposta do senso comum, é: na minha pele, é claro. Parece óbvio, não é? Afinal, aqui está seu corpo, contido dentro deste envelope de carne, e lá fora está todo o resto. A cadeira em que você está sentado, o ar que você está respirando, os sons ao seu redor, as estrelas distantes, simples. Mas espere apenas um momento. Vamos examinar isso com a lente da realidade, não da linguagem. O que dizer sobre o ar que você acabou de inalar um segundo atrás? Um momento atrás, ele era o mundo lá fora, parte da atmosfera, compartilhado por todos. Agora, ele está nos seus pulmões, entrando na sua corrente sanguínea, alimentando suas células. Ele é você. Quando exatamente ocorreu a transmutação mágica de não eu para eu? E o ar que você acabou de exalar? Ele era você, agora é mundo. E a comida que você comeu esta manhã?
Onde está a fronteira precisa entre a maçã, o pão, o café e o seu corpo? Eles estão sendo transformados em seus ossos, seu sangue, seus pensamentos. A verdade física, biológica e inegável é que o que chamamos de você é, na verdade, uma transação contínua com tudo ao seu redor. Você não é tanto uma coisa estática, um substantivo, mas sim um acontecimento, um verbo, um processo, uma dança de energia que inclui muito mais do que o que está contido dentro da sua pele. Se você traçar uma linha ao redor da sua pele e disser, isso é o que eu sou, e fora disso é o que eu não sou, você está cometendo um erro lógico fundamental, porque sem o fora, o dentro não pode existir. Você precisa da pressão atmosférica externa para manter sua forma. Se a retirássemos, você explodiria. Você precisa do sol a milhões de quilômetros de distância para que seu sangue flua quente. Você precisa das plantas exalando oxigênio para que sua consciência exista. Você é o campo total. Mas aprendemos a ignorar essa verdade óbvia, cegados pela linguagem e pelo hábito social, e em vez disso nos imaginamos como esses pobres espíritos isolados, de alguma forma presos dentro de sacos de carne, olhando para fora através de 2 buracos na cabeça, confrontando um universo que percebemos como estranho, externo e frequentemente hostil. Isso cria o dilema mais peculiar e doloroso da condição humana. Se você é verdadeiramente separado, verdadeiramente isolado, então como você se conecta com qualquer coisa? Como você ama? Como você entende? Como você sequer sabe que existe um mundo lá fora? Todo o problema da solidão, da alienação, essa sensação crônica de estar cortado da vida, de não pertencer, tudo isso decorre dessa autoidentificação equivocada, dessa alucinação de que a fronteira da sua pele é uma barreira real, e não apenas uma convenção, como as linhas de latitude e longitude em um mapa. As linhas no mapa são úteis para a navegação, sim, mas ninguém espera tropeçar nelas no oceano. Nós tropeçamos em nossas próprias fronteiras imaginárias todos os dias. E aqui é onde as coisas ficam deliciosamente absurdas, onde a tragédia humana revela sua face de comédia cósmica. Não só aprendemos a nos ver como separados, fragmentados do todo, mas também inventamos o jogo mais infantil imaginável para lidar com essa separação. O jogo de dividir absolutamente tudo em bom e mal, certo e errado, desejável e indesejável. Vivemos como se o universo tivesse um departamento de controle de qualidade, um sensor cósmico sentado com uma prancheta dando notas para cada momento da sua vida. Pense nisso. Volte novamente à sua infância, antes que a linguagem colonizasse sua mente. Quando você era muito pequeno, você julgava um dia chuvoso como ruim e um dia ensolarado como bom. Você experimentava a fome como má e a satisfação como virtuosa? Claro que não. Você simplesmente experimentava o que estava acontecendo. A chuva era molhada, o sol era quente, a fome era uma sensação no estômago. Você fluía com isso. Não havia esse comentário mental constante, esse narrador chato na sua cabeça dizendo: isso eu aprovo, isso eu desaprovo, isso deve ficar, isso deve ir. Mas então aprendemos a grande divisão. Fomos treinados como cães de circo. Sensações agradáveis tornaram-se o bem, e devem ser perseguidas a todo custo, com uma avidez desesperada. Sensações desagradáveis tornaram-se o mal, e devem ser evitadas como a praga, reprimidas, escondidas. E de repente, em vez de fluir com o ritmo natural da experiência, em vez de dançar com a música da existência, nos encontramos em guerra constante com metade da própria vida. Estamos em conflito perpétuo com a realidade. Isso é totalmente ridículo quando você realmente para observar. É como tentar construir um ímã que tenha apenas o polo positivo, sem o negativo. É como insistir em comprar um oceano que tenha apenas as cristas das ondas, mas nenhum vale entre elas. É uma impossibilidade física e metafísica. No entanto, gastamos nossas vidas inteiras, toda a nossa preciosa energia vital, tentando eliminar as chamadas experiências negativas e nos agarrando desesperadamente, com os nós dos dedos brancos de tensão, as experiências positivas. Queremos o êxtase sem a agonia, o sucesso sem o fracasso, a vida sem a morte. Mas aqui está a piada cósmica, a ironia suprema que o universo sussurra em cada átomo. A realidade não opera de acordo com nossas preferências neuróticas. A vida é um pacote completo. O pacote tudo incluso. Nascimento e morte, prazer e dor, luz e sombra, sístole e diástole. Não porque o universo seja confuso, cruel ou quebrado, mas porque é assim que a dança funciona. Você não pode ter uma sinfonia apenas com notas agudas. Você precisa dos graves, do silêncio, da tensão para criar a resolução. O momento em que você para de lutar contra metade da sua experiência, algo extraordinário acontece. A guerra acaba. Você descobre que o que você chamava de problemas, obstáculos e inimigos eram, na verdade, apenas a outra mão de Deus, a parte necessária da música, as sombras que dão profundidade à luz. Agora precisamos falar sobre o roubo mais devastador de todos, aquele que mantém você perpetuamente faminto
mesmo em frente a um banquete. Como fomos roubados do momento presente. Em algum lugar ao longo do caminho, fomos hipnotizados a acreditar que a vida, a verdadeira vida, aquela que brilha e pulsa e vale a pena, não está acontecendo agora. Oh, não. O agora é apenas um ensaio, uma sala de espera inconveniente. A vida real está em algum futuro imaginário. Quando eu terminar a faculdade, quando eu perder esses 10 quilos, quando eu encontrar minha alma gêmea, quando eu tiver 1 milhão na conta, quando eu me aposentar, então, então sim, então as nuvens se abrirão, a música tocará e eu poderei finalmente relaxar e viver. Vivemos em um estado de quase lá, perseguindo uma cenoura pendurada em uma vara que está amarrada à nossa própria testa. Esta é talvez a piada mais cruel já pregada na consciência humana, porque o futuro, veja você, é uma fraude. O futuro é sempre, invariavelmente, um conceito. Ele nunca chega como futuro. Você já acordou e disse, finalmente é amanhã? Não. Quando chega, é sempre agora. O futuro é apenas outro momento presente esperando para acontecer. Mas quando ele chega, nós já não estamos lá para recebê-lo. Nossa mente já saltou para o próximo futuro, e o próximo, e o próximo. Ad infinitum. Enquanto isso, a única vida que você realmente tem, a única que você pode ter, este momento, esta respiração, esta sensação de estar vivo lendo estas palavras, é completamente negligenciada. Olhamos através dela como se fosse vidro transparente, focados na paisagem imaginária do amanhã. É como se você passasse suas férias inteiras planejando as próximas férias, em vez de sentir a areia sob seus pés e o sol em sua pele agora. Você está morrendo de fome em um banquete porque está ocupado lendo o cardápio do próximo jantar. E o passado? Carregamos o passado como uma mala pesada, cheia de pedras, arrastando-a para onde quer que vamos. Um arquivo morto de arrependimentos, ressentimentos, nostalgias e se? Passamos horas, dias, anos, reencenando velhos filmes em nossas cabeças, editando os diálogos, tentando ganhar discussões que acabaram há uma década, como se de alguma forma mágica pudéssemos mudar o final. Mas o passado também é apenas um conceito, um rastro de memória, uma marola na água deixada por um barco que já passou. O rastro não guia o barco. Então, aqui está você, esta presença magnífica, consciente, capaz de experimentar a mais extraordinária vivacidade, a pulsação do cosmos. E em vez disso, você está mentalmente viajando no tempo, oscilando entre um passado que não existe mais e um futuro que nunca chega. Você é um fantasma assombrando sua própria vida. Você está perdendo o único momento onde a vida está realmente acontecendo, que é sempre, eternamente, agora. O eterno agora não é um conceito místico abstrato para filósofos de poltrona. É simplesmente o reconhecimento brutal e libertador de que este momento é a única realidade que você jamais encontrará. Tudo o resto é imaginação, fumaça e espelhos. Mas para recuperar esse momento, para recuperar sua herança roubada, precisamos ir mais fundo. Precisamos desmantelar a ideia mais arraigada de todas, a sua localização no universo. Vou lhe dizer algo que pode soar completamente louco à primeira vista, algo que vai contra tudo o que sua educação lhe disse, mas peço que fique comigo. Suspenda seu julgamento por um instante, porque esta é a coisa mais importante que você jamais ouvirá. Você não está no universo. A preposição está errada. A gramática da nossa existência está errada. O universo não é um vasto recipiente, uma caixa preta gigantesca cheia de galáxias e vácuo, onde você, pobre pequena criatura, foi jogada por acaso, flutuando como um astronauta perdido, separado e insignificante. Oh, eu sou apenas um grão de poeira num cosmos infinito. Não, não, não. Isso é entender tudo ao contrário. Essa é a visão da pobreza espiritual. A verdade é que o universo é algo que você está fazendo agora. Você não é um estranho aqui. Você não é um intruso ou uma anomalia estatística. Você é uma função do que o universo inteiro está fazendo. Da mesma maneira que uma onda é uma função do que o oceano inteiro está fazendo. A onda não existe separada da água. Você não pode pegar um balde, colher uma onda e levá-la para casa. A onda é a água movendo-se de uma certa maneira. A onda é a face do oceano naquele local e momento específicos. E da mesma forma, você não existe separadamente do universo. Você é o universo, temporariamente pessoando. Você é o cosmos, temporariamente desempenhando o papel de João, Maria, ou quem quer que você acredite ser. Pense nisso fisicamente, não misticamente. Seu corpo é feito de elementos forjados nas fornalhas nucleares de estrelas antigas que explodiram há bilhões de anos. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o carbono no seu cérebro, tudo poeira de estrelas. Sua respiração não é sua. É a atmosfera deste planeta ciclando através de você, momento a momento. Se a atmosfera parar, você para. Se o sol apagar, você apaga. Suas ideias, sua linguagem, seus pensamentos surgem da mesma inteligência criativa, do mesmo padrão complexo que gira as galáxias em espiral,
e desenha os padrões nas asas das borboletas. Onde exatamente o universo termina e você começa? Não existe essa linha. A verdade chocante e maravilhosa, é que o que você chama de eu é, na verdade, o cosmos olhando para fora através dos seus olhos. É o universo escutando através dos seus ouvidos. É a totalidade da existência pensando através da sua mente. É o universo tornando-se consciente de si mesmo através desse arranjo temporário e requintado de átomos e consciência que você chama de seu nome. Você é a abertura através da qual o universo observa e explora a si mesmo. Isso não é poesia. Por favor, não descarte isso como uma bela metáfora. Este é o reconhecimento mais prático possível. Porque se você é o universo, então você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é um pensamento tardio cósmico que precisa justificar sua existência trabalhando duro, sendo bom ou pedindo desculpas por ocupar espaço. Você tem o direito fundamental de estar aqui, assim como uma árvore tem, assim como uma montanha tem, assim como uma estrela tem. Você é isso. É como o jogo supremo de esconde-esconde. Os antigos hindus chamavam isso de lila, a brincadeira divina. É onde a consciência cósmica, o divino, o todo, chame do que quiser, se esconde de si mesmo. Ele se fragmenta em bilhões de pedaços, veste bilhões de máscaras. Esquece quem é, apenas pelo puro prazer, pela pura alegria vertiginosa de se redescobrir. Deus fingindo ser você, tão convincentemente que ele realmente acredita que é você, com todas as suas ansiedades, medos e esperanças. E agora, neste exato momento, através da sua atenção a estas palavras, o universo está começando a ter um vislumbre, uma lembrança, um déjà vu. O universo está começando a acordar dentro de você e lembrar o que ele realmente é. A máscara está começando a coçar. O jogo está prestes a mudar de fase. Aqui está algo que provavelmente irritará sua mente tremendamente, mas precisa ser dito. Todo aquele esforço frenético para entender tudo, para descobrir o sentido da vida, para colocar sua existência sob controle estrito, é precisamente o que está impedindo você de reconhecer a profunda inteligência que você já é. Veja bem, fomos educados em um sistema que idolatra o intelecto racional. Fomos ensinados desde o berço que conhecimento é poder, que a compreensão leva ao controle, e que se pudéssemos apenas acumular informações suficientes, ler os livros certos e analisar nossos traumas o bastante, finalmente estaríamos seguros. Construímos fortalezas de conceitos para nos proteger da incerteza selvagem da vida. Mas isso cria o dilema mais exaustivo e neurótico da condição humana. Quanto mais aprendemos intelectualmente, mais percebemos a vastidão aterrorizante do que não sabemos. É como tentar iluminar a escuridão da noite carregando uma lanterna de feixe estreito. Não importa o quão brilhante seja a luz, não importa o quão rápido você a mova de um lado para o outro. A escuridão sempre existe logo além da borda do feixe. Você persegue o mistério, mas ele recua na mesma velocidade da sua perseguição. Mas e se eu lhe dissesse que você possui uma inteligência antiga, que não requer pensamento consciente? Pare e considere o milagre biológico que está acontecendo agora mesmo. Seu coração está batendo. Você está fazendo isso? Você está conscientemente enviando sinais elétricos para o nódulo sinusal para manter o ritmo perfeito? Claro que não. Seu sistema imunológico está neste exato segundo, travando batalhas microscópicas épicas contra invasores, realizando milagres de química que deixariam os melhores laboratórios farmacêuticos do mundo perplexos. Ele consultou sua opinião antes de fazer isso? Seus olhos estão transformando ondas de fótons em uma experiência tridimensional de cor e profundidade, através de processos muito mais sofisticados do que qualquer câmera que a humanidade já inventou. Existe uma inteligência operando através de você, que é infinitamente mais sábia, mais complexa e mais capaz do que a sua pequena mente pensante. Aquele tagarela no sótão, que nunca se cala. Essa inteligência tem dirigido o show perfeitamente bem, sem o seu microgerenciamento ansioso. Seus pulmões sabem respirar. Seu estômago sabe digerir. Suas feridas sabem cicatrizar. Tudo isso acontece sem a sua interferência, sem a sua preocupação, sem o seu controle. Você não precisa lembrar de crescer seu cabelo ou suas unhas. A vida cresce você. Os antigos sábios chineses tinham um termo belíssimo para esta confiança na inteligência da natureza. Wu Wei, frequentemente traduzido de forma pobre como não ação, não significa preguiça ou inércia. Significa ação sem esforço, ou a arte de agir de acordo com o grão da madeira. É a sabedoria de navegar com o vento em vez de remar exaustivamente contra ele. É a sabedoria da água, que sempre encontra o caminho mais baixo, contorna o obstáculo sem brigar com ele e, eventualmente, desgasta a pedra mais dura através da suavidade persistente. Quando você para de tentar tão desesperadamente forçar cada resultado, quando você relaxa o punho fechado da sua vontade pessoal, algo notável acontece. Você descobre que está sendo vivido.
Você descobre que existe uma correnteza benevolente na existência e que você pode, finalmente, confiar nela. Sabe o que é absolutamente trágico e fascinante sobre os seres humanos? Somos as únicas criaturas no planeta que lutam regularmente contra a própria força vital que nos sustenta. Você já viu uma árvore resistir à mudança de suas folhas no outono? Já viu um rio processar as pedras em seu caminho? Já viu um gato ter uma crise existencial e recusar-se a ser um gato porque acha que deveria ser um cachorro para ser mais produtivo? Não. A natureza flui. O cosmos dança. Mas nós, humanos, nós transformamos a resistência em uma forma de arte. Resistimos a envelhecer, gastando bilhões para fingir que o tempo não passa. Resistimos a sentir tristeza, como se fosse um erro no sistema, e não uma cor válida no espectro emocional. Resistimos à incerteza, resistimos à mudança, resistimos a praticamente tudo que não corresponde à imagem congelada em nossas cabeças de como a vida deveria ser. E então nos perguntamos por que estamos tão exaustos, porque a ansiedade é a doença do século. É porque estamos tentando nadar rio acima em uma corredeira poderosa. Você pode se debater, lutar, gritar e se exaurir lutando contra a corrente. Ou você pode se virar, boiar e descobrir que o rio sabe exatamente para onde está indo. A correnteza não é sua inimiga. É a própria força que pode levá-lo para casa. Mas fomos ensinados a acreditar em uma mentira perigosa, que aceitar o que está acontecendo significa ser passivo, derrotado, resignado. Isso é um mal-entendido completo. A verdadeira aceitação não é resignação, é inteligência pura. É o reconhecimento brutal e sóbrio de que lutar contra a realidade do momento presente é tão eficaz quanto discutir com o clima. Se está chovendo, você pode ficar furioso, pode gritar com as nuvens, pode arruinar seu dia, mas ainda estará chovendo. A aceitação diz: está chovendo. Vou me molhar ou pegar um guarda-chuva, mas não vou desperdiçar energia odiando a chuva. Quando você para de resistir ao que é e começa a fluir com isso, você descobre a mágica real. As próprias situações que você estava lutando contra muitas vezes se transformam naturalmente, como gelo derretendo em água morna. Não porque você as forçou a mudar com sua tensão, mas porque sua resistência era parte do que as mantinha congeladas no lugar. Isso não significa tornar-se um capacho. Significa aprender a dançar com a vida, em vez de lutar wrestling com ela. E a coisa mais bonita sobre a dança é que você não pode fazê-la pela força bruta. Você tem que sentir o ritmo. Agora, quero lhe fazer a pergunta mais importante que você jamais contemplará. Uma pergunta que corta através de todas as camadas da sua biografia e história pessoal. Antes de seus pais conceberem você, antes de você aprender seu nome, antes de saber que deveria ser alguém especial, antes de ter uma nacionalidade, um gênero ou uma carreira, o que era você? Os mestres Zen chamam isso de seu rosto original antes de seus pais nascerem. Isso não é um enigma bobo, é um dedo apontando diretamente para algo que você pode reconhecer agora mesmo. O que é que tem estado presente durante toda a sua vida? Assistindo a todas as mudanças, todos os dramas, todas as vitórias e derrotas. Pense nisso. O você de 5 anos de idade é completamente diferente do você de agora. Seu corpo substituiu quase todas as células. Seus pensamentos mudaram. Suas emoções mudaram. Seus gostos mudaram. Suas crenças mudaram. Tudo o que você pode observar mudou. Mas aquilo que observa mudou? A consciência que sentiu o cheiro da chuva quando você tinha 5 anos é a mesma consciência exata que está lendo estas palavras agora. O testemunha silencioso por trás dos seus olhos não envelheceu. Ele não ganhou cicatrizes. Ele não ficou cínico. Essa consciência testemunha, esse é o seu rosto original. É isso que você era antes de aprender a se identificar com o conteúdo da sua experiência. É como confundir a tela do cinema com o filme que está sendo projetado nela. O filme pode ser uma tragédia horrível, cheio de fogo e sangue. Mas a tela nunca é queimada pelo fogo do filme. A tela nunca é molhada pelas lágrimas do protagonista. A tela permanece imaculada, suportando tudo, permitindo tudo, mas nunca sendo manchada por nada. Você é a tela. Aqui está o paradoxo mais delicioso de toda a busca humana. Você está desesperadamente procurando por algo que nunca perdeu. Você está tentando chegar a um lugar de onde nunca saiu. Você está tentando se tornar alguém que você sempre foi. É como revirar a casa inteira procurando seus óculos, ficando cada vez mais ansioso, enquanto eles estão calmamente sentados na ponta do seu nariz. Você está olhando através do que está procurando. Criamos essa mitologia do caminho espiritual, como se o despertar fosse um pico de montanha distante que você só pode alcançar após anos de sacrifício. Mas se você já é o universo, se você já é a consciência divina, então qualquer caminho que prometa levar você lá, está por definição, levando você para longe de aqui. Se você já está em casa, qualquer jornada é apenas um passeio turístico desnecessário. Você não medita para se tornar um Buda. Você medita para perceber que já é um, e isso é divertido. É como a música.
Você não ouve uma sinfonia para chegar ao final o mais rápido possível. O objetivo da música é a própria música enquanto ela toca. O objetivo da vida é a vivência dela, agora. E agora chegamos ao reconhecimento final. A lembrança definitiva do que você esqueceu no nascimento. Você está pronto? A consciência nunca dormiu. A consciência nunca se perdeu. Sua verdadeira natureza nunca foi quebrada ou danificada. O que aconteceu foi um jogo cósmico. A consciência única, chame de Deus, tal, energia, o todo, decidiu jogar o jogo mais elaborado de todos. O jogo de esconde-esconde. Ela se fragmentou, se escondeu tão completamente, tão perfeitamente na experiência de ser você, com seu nome e seus problemas, e esqueceu que estava jogando. Tornou-se como o maior ator de todos os tempos, que entra no palco e desempenha o papel com tanta paixão, e esquece que é um ator, e realmente acredita que é o personagem sofrendo. Mas o ator nunca está realmente em perigo. Por trás da máscara do seu ego, a mesma consciência eterna sempre esteve lá, observando, sabendo. A onda nunca deixou de ser oceano, mesmo quando pensava ser apenas uma gotícula separada e assustada. Neste exato momento, note, há algo em você que está consciente destas palavras. Não o pensamento sobre as palavras, mas a pura consciência das palavras. Essa consciência é espaçosa, silenciosa, presente. Isso é o que você realmente é. Você não é uma pessoa tendo uma experiência espiritual. Você é o espírito tendo uma experiência humana. E a consciência não precisa acordar. Ela apenas para de fingir que está dormindo. Então, o que descobrimos? Simplesmente isto. Você nunca esqueceu nada de verdade. O esquecimento era parte da diversão. A tensão necessária para a alegria do reencontro. Você não é um estranho aqui. Este mundo é o seu corpo. Estas estrelas são os seus átomos. O convite agora não é para fugir do mundo, mas para viver a partir desse reconhecimento. Viver não como uma vítima das circunstâncias, mas como o oceano inteiro, em toda a sua majestade, levantando-se e dizendo: olá, eu sou esta onda agora. Bem-vindo de volta à casa que você nunca deixou. Bem-vindo de volta a quem você nunca deixou de ser. O jogo de esquecer pode acabar sempre que você quiser. E se este conteúdo tocou algo profundo em você, se fez essa antiga memória vibrar, deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal. Vamos continuar revelando o que sempre esteve aqui. A escolha de acordar é sua. E não é maravilhoso saber que você tem essa escolha?